Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago Soares aqui em mais um vídeo do nosso canal Geografia e Atualidades. Hoje nós vamos abordar a questão do capitalismo, o processo de desenvolvimento do capitalismo. É um assunto super importante, um assunto que é muito cobrado em exames vestibulares e no Enem também. E vamos falar sobre a questão de como e onde ele surgiu. Vamos falar de suas fases, as fases do desenvolvimento do capitalismo e as características também desse sistema socioeconômico. Vocês sabem que o capitalismo é o sistema socioeconômico que predomina no mundo de hoje, né? Nós tínhamos o socialismo até o final da década de 80, início da de 90, mas com o fim da União Soviética, praticamente hoje o sistema socioeconômico que prevalece é o capitalista. O socialismo praticamente está restrito a apenas 2, 3 países do mundo, certo? Então esse assunto que tem uma relevância muito grande porque é o sistema onde nós convivemos diariamente, é o sistema onde se dão as relações entre as pessoas, as relações econômicas e sociais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aos slides que eu vou passar posteriormente e no final nós vamos ter também uma atividadezinha do Google Formulários, tá bom? Se você está aqui nesse canal, pessoal, e ainda não é inscrito, eu gostaria de contar também com seu apoio se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Curtindo e compartilhando esse vídeo aí à vontade com seus amigos. Muito obrigado a todos, vamos despedindo por aqui. E a gente vai agora para os slides para a nossa aula sobre o capitalismo, tá ok? Valeu pessoal, grande abraço, tudo de bom. Ok pessoal, vamos lá então. Vamos agora à nossa apresentação dos nossos slides, onde vamos abordar a questão do processo de desenvolvimento do capitalismo na aula de hoje. Bem pessoal, então inicialmente a questão da definição do que é o capitalismo. É um sistema socioeconômico, né, e social, econômico-social, baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Qualquer bem econômico que possa ser utilizado na produção de outros bens ou serviços. Aqui, pessoal, vamos falar um pouco do surgimento dele. O capitalismo surgiu no século XV, durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal, que era o sistema que predominava anteriormente ao século XV, e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Até então, vocês sabem que as classes predominantes eram as classes dos senhores feudais e dos servos. Com o surgimento dos burgueses, os comerciantes, o capitalismo vai florescer e crescer, se desenvolver a partir do século XV. Tá ok? Vamos passando. Bem, pessoal, aqui algumas características do capitalismo. Primeiro, a propriedade privada, fundamental, né? No sistema capitalista, os sistemas produtivos pertencem de maneira geral a uma pessoa ou a um grupo. As propriedades são bens particulares ou áreas de utilização individual. Então, as pessoas são proprietárias dos seus bens. Essa é uma característica fundamental do capitalismo. Outra característica é a obtenção do lucro. Este é o principal objetivo do capitalismo, obter riquezas. O lucro é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo, fornecido pelas empresas privadas e desempenhado pelo proletariado. Proletariado, no caso aqui, seriam os trabalhadores, a mão de obra que desempenha os trabalhos, tá bom? E o objetivo, sempre o objetivo do capitalismo, é a obtenção de lucro. Vamos passando, vamos para frente. Como eu já havia falado um pouco, né, no slide anterior, a questão do trabalho assalariado, que é uma característica principal do capitalismo, né? Os trabalhadores têm direito por lei de receber uma remuneração em troca da sua força de trabalho. Então eles vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Por isso são trabalhadores assalariados. Outra característica, pessoal, a economia de mercado. Esta é a livre iniciativa de regulamentar o mercado capitalista. Com pouca ou sem intervenção do Estado, este processo é realizado através da chamada lei da oferta e da procura, onde os preços dos produtos são determinados de acordo com a procura pelos consumidores e a quantidade deste em oferta. Então é a lei que rege os mercados, né? A lei da oferta e da procura. Se determinado produto está em grande oferta, tem muito dele no mercado, o preço tende a cair. Se determinado produto está em falta no mercado, tem pouca oferta, a tendência do preço é aumentar. Tá bom? Vamos passando. Bem, fases do capitalismo agora. São 3 principais, pessoal. O capitalismo comercial, primeira fase, o capitalismo industrial, segunda fase, e o capitalismo financeiro, que seria a fase atual na qual nós estamos vivendo atualmente. Vamos passando. Vamos ver cada uma delas agora em mais detalhes. Primeiro, o capitalismo comercial. É a primeira fase do capitalismo, também é chamado de fase pré-capitalista. O pré-capitalismo foi a fase constitutiva
do sistema capitalista e se iniciou no século XV, tendo como base as trocas comerciais, como eu falei, né? As feiras e demais trocas comerciais daquele período. Essas trocas comerciais envolvem tanto as sociedades de um mesmo local, quanto de países diferentes. Devido à expansão marítima europeia e à formação de colônias, como o Brasil, por exemplo, estabeleceu-se um cenário econômico internacional. Então vocês vão lembrar, pessoal, dos estudos de história, que o surgimento do capitalismo comercial também vai coincidir exatamente na mesma época da expansão marítima europeia, onde principalmente Portugal e Espanha vão ter as suas explorações, né, marítimas e vão chegar até a América. E aí se estabelece um novo cenário econômico, né, com a formação das colônias. Esse cenário, pessoal, era chamado de quê? Divisão Internacional de Trabalho, e consistia nas colônias exportando matérias-primas e as metrópoles produzindo as mercadorias. Então, nesse período, lá por volta do século XV e XVI, as colônias forneciam as matérias-primas. O Brasil, por exemplo, fornecia para Portugal, que era a sua metrópole, fornecia inicialmente para o Brasil, depois passamos para o ciclo do açúcar e depois o ouro. E a metrópole era quem produzia as mercadorias, tá ok? Nessa fase do capitalismo, pessoal, o sistema econômico desse período era chamado de mercantilismo, caracterizado pelo acúmulo de territórios, matérias-primas e metais preciosos por parte das nações. Além disso, nas trocas comerciais, cada país procurava exportar mais do que importar, a fim de obter uma balança comercial favorável. Então, lembre-se, capitalismo comercial, sistema econômico mercantilista, ou mercantilismo, tá ok? Outras características dessa fase, pessoal, da primeira fase do capitalismo é o monopólio comercial, metalismo, acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, protecionismo, surgimento de barreiras alfandegárias, né? Havia uma proteção muito grande, cada país tinha proteção muito grande aos seus mercados. Vamos para frente. Bem, pessoal, agora a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, que com a Revolução Industrial do século XVIII houve a troca do trabalho manual pelo trabalho mecânico. Surgem as primeiras fábricas, né, pessoal? As primeiras máquinas, com o surgimento da máquina a vapor e com a expansão das indústrias. O capitalismo se reinventou e atingiu uma nova fase chamada de capitalismo industrial. Os produtos industrializados foram tomando conta do cenário mundial por meio do desenvolvimento do sistema fabril e de produção e da urbanização. Muito importante essa característica, certo, pessoal? A urbanização que aconteceu, o crescimento das primeiras grandes cidades, né, o surgimento das primeiras grandes cidades, que vai se dar também na época do capitalismo industrial, do surgimento das primeiras fábricas. Durante o capitalismo industrial, a doutrina do liberalismo econômico foi estabelecida. O liberalismo econômico defendia que todo o Estado não deveria comandar a economia, que seria regulada pelas leis do mercado e um possível equilíbrio dos preços e dos custos dos produtos. Então lembre-se, capitalismo industrial, a teoria econômica que prevaleceram era o liberalismo econômico, diferente do capitalismo comercial que nós vimos, que era o mercantilismo. Também nesse período, a burguesia ascendeu ao poder, substituiu a aristocracia e a nobreza, praticamente eliminando-a. Então, a burguesia que surgiu lá atrás, no início do capitalismo lá, ela vai se tornar a classe mais poderosa nesse período onde ela vai ascender ao poder. Tá ok? Vamos passando. Outras características do capitalismo, pessoal, industrial: expansão do desenvolvimento dos transportes, aumento da produtividade, diminuição nos preços das mercadorias, ampliação da classe operária, ampliação das relações internacionais, surgimento do imperialismo e da globalização, aceleração do sistema fabril, saturação dos mercados e acumulação de capital gerada pelos excedentes da indústria. Então, guardem isso aqui, que é muito importante essas características também do capitalismo industrial. Bem, pessoal, agora a fase, vamos dizer assim, a fase que ainda nós estamos vivendo, né? A fase atual do capitalismo, o capitalismo financeiro, a terceira fase. No período correspondente ao final do século XIX e início do século XX, surge a terceira fase do capitalismo. Essa fase é chamada capitalismo financeiro, surge logo após o final da Segunda Guerra Mundial devido à expansão da globalização. A economia, principalmente dos países mais desenvolvidos, passou pelo processo de financeirização. O que é isso, pessoal? Esse processo ocorre quando a economia, antes centrada no poder industrial, passa a focar no poder financeiro das empresas. Então, lembre-se, a gente vai ter aqui o capitalismo industrial em declínio e o capitalismo financeiro, a financeirização, vai passar a dominar o processo capitalista, né?
Vamos ver com mais detalhes. A financiarização aconteceu por conta de uma fusão entre o capital bancário e o capital das indústrias, que ocorreu devido ao processo de divisão das empresas em ações. As empresas passaram a ser comercializadas como se fossem mercadorias nas bolsas de valores. Ainda hoje você vê as empresas quando crescem, quando chegam a um tamanho relativamente grande, o próximo passo que a maioria delas dão é o que? É se inserir na bolsa de valores para que elas possam captar mais recursos e assim terem um maior poder nos mercados, tá bom? Vamos passando. Outras características do capitalismo financeiro são monopólio, oligopólio comercial, expansão das novas tecnologias e de fontes de energia, aqui principalmente as fontes de energia renováveis, né, pessoal? Energia solar, energia eólica. Acelerada urbanização, ainda continua muito forte a urbanização nesse período, aumento do mercado consumidor, aumento da concorrência internacional. Bem, pessoal, eu trouxe esse último tópico aqui como capitalismo informacional, porque muitos estudiosos, historiadores, geógrafos, estudiosos do sistema capitalista colocam que nós já estaríamos na fase do capitalismo informacional, ainda dentro, outros colocam separadamente, mas outros trazem que seria uma faceta, né, do capitalismo financeiro. Então, de qualquer forma, eu trago ela aqui porque muitos estudos já trazem o capitalismo informacional, que seria a fase atualíssima, onde nós nos encontraríamos hoje no ano de 2020. Então vamos ver aqui algumas características. O capitalismo informacional corresponde ao período econômico e social em que estamos vivendo, marcado pelo avanço da globalização, dos computadores, telefones digitais, da robótica e da internet. Recebe esse nome pois está intimamente relacionado com a sociedade da informação ou era da informação. Principais características englobam a expansão e o desenvolvimento das tecnologias de informação, as chamadas as TIs, né, pessoal? Aceleração e aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informações, pessoas e ainda a difusão do conhecimento. Então, essa é a principal, né, são as principais características, a aceleração, a velocidade no fluxo de informações. E não só de informações, né, também de mercadorias, pessoas, tudo hoje tem a velocidade muito mais rápida. No campo social, pessoal, destaca-se o aumento do fluxo de informações via net e a dependência tecnológica, as quais foram intensificadas pelo uso de redes sociais que permitem receber muitas informações rapidamente. Assim, surgem novas práticas sociais e culturais com o uso intensivo de tecnologia, figurando uma nova estrutura social. E era isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Desejo bons estudos a todos. Não esqueça da atividade, viu? Vai ter a atividade do Google Formulários. E, para finalizar, se você ainda não é inscrito no nosso canal e quer fortalecer e colaborar com o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e deixe o like também para ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!